e a todos os envolvidos, desde palestrantes que se dispuseram prontamente a participar, como também a nossa sempre fiel audiência, reconhecendo e valorizando os trabalhos desenvolvidos e as temáticas apresentadas. O Centro de Língua CELIG consiste em um curso de extensão criado com o objetivo de oferecer cursos de língua de qualidade para a comunidade em geral, tanto acadêmica quanto a sociedade rondonopolitana, e que, no momento, tem se dedicado à oferta de cursos na modalidade online, de modo a preservar a vida de nossos alunos e alunas e nossos professores e professoras, nesse período de pandemia. Deste modo, colocamos-nos à disposição por meio de nossos canais, redes sociais, para o contato a qualquer momento em que surgir uma dúvida. Por favor, utilizem o recurso de mensagens do Facebook ou o Direct Message do Instagram para nos enviar dúvidas, críticas, pedidos e sugestões. Atualmente, o Centro de Língua CELIG tem como coordenadora geral a professora doutora Maria Aparecida dos Santos e como coordenadora pedagógica a professora doutora Ana Paola de Souza Lima. Antes de iniciarmos a apresentação dos palestrantes dessa noite, peço mais uma vez que utilizem o chat do Facebook para enviar as questões acerca da temática discutida. Para aqueles que estão conosco aqui na plataforma Zoom, peço que silenciem os seus microfones e, caso tenham perguntas, por favor, podem colocar as perguntas de vocês no chat também. Agora vamos partir para a apresentação dos nossos queridos professores que vão palestrar para a gente hoje. Primeiro, o professor Márcio Evaristo Beltrão, professor doutor Márcio Evaristo Beltrão, e a professora doutora Solange Maria de Barros. O professor Márcio é formado pela... Deixa eu só... Me desculpa, Márcio. Professor doutor em Estudos da Linguagem pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso, sob orientação da professora doutora Solange Maria de Barros. É também mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, área de concentração Estudos Linguísticos pela Universidade em Cuiabá. É especialista em Linguística Aplicada, Ensino de Línguas pela Faculdade de Araguaia, de Goiânia, em Goiás, em 2013, e em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura de Goiânia. Possui graduação em Letras, Português e Inglês e respectivas literaturas pela Universidade Estadual de Goiás e Letras Espanhol pela UAB Parfor, campus Rondonópolis. Atualmente, é professor efetivo de língua inglesa da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. A professora doutora Solange Maria de Barros tem pós-doutorado na Universidade de Londres, sob orientação de Roy Bhaskar, tem doutorado em Linguística Aplicada, Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo, estudos doutorais na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, sob a supervisão de Norman Fairclough, tem mestrado em Educação Pública pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é professora efetiva do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal de Rondonópolis e também no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem na UFMT Cuiabá. Possui prática pedagógica emancipatória, trabalha com temática do professor reflexivo em processo de mudança, inclusive tem um livro publicado pela Pedro e João Editores em 2008 sob o título Prática Pedagógica Emancipatória, um professor reflexivo em processo de mudança. Também publicou o livro Formação Crítica de Educadores de Línguas, Desejos e Possibilidades, em 2010, Realismo Crítico e Emancipação Humana, Contribuições Ontológicas e Epistemológicas para os Estudos Críticos do Discurso, pela Pontes Editora em 2015, é membro do Grupo Brasileiro sobre Discurso, Pobreza e Identidade, CNPq, da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, ALED. Boa noite, Márcio, boa noite, Solange, sejam muito bem-vindos. Passo a palavra agora para o professor Márcio começar a falar. Boa noite. Olá, boa noite. Só compartilhar meus slides aqui. Eles apareceram, Ana Paula? Apareceu, Márcio. Então vamos lá, então.
Antes de mais nada, agradecer o convite da Universidade de Rondonópolis, em estar compartilhando, estar refletindo e conversando um pouco sobre a análise do discurso e relacionando ela a essa atual conjuntura de crise, problemática, emblemática que nós estamos vivendo. Eu também me sinto honrado em fazer essa live ao lado da minha orientadora do mestrado, orientadora no doutorado, né, e agora colega doutora, professora Solange Barros. É uma grande honra para mim palestrar ao seu lado. Bem, na verdade, acho que até melhor do que palestra, eu considero mais uma conversa mesmo sobre a CD, sobre a atual conjuntura social. Então vamos lá, estudos críticos do discurso, atual conjuntura, possibilidades de pesquisa emancipatória. Em todas as minhas viagens, nos congressos que eu vou, nas rodas de conversas que eu participo, o pessoal sempre me pergunta o seguinte, Ana Paula: o que é a CD? Porque eu percebo que no Brasil, a análise do discurso, ela realmente é bem propagada. As pessoas possuem um conhecimento importante sobre ela, principalmente devido aos estudos nos cursos de graduação em letras. Eu já ministrei aulas em cursos de letras, pedagogia, e eu percebo que até a AD ela possui um conhecimento bastante adquirido pelos acadêmicos, pessoal do ensino superior, devido aos cursos de graduação. Só que a ACD ainda está engateando no Brasil em relação ao pessoal da graduação. Então, eu acho importante começar, primeiramente, a entender o que é a análise crítica do discurso e até que momento ele se diferencia um pouco sobre a AD. Obviamente, vai ser algo bem superficial, né, porque é o que deveria, se nós formos aprofundar sobre, mas eu acho importante fazer essa conceituação primeiramente. Vamos lá, então. Para Gouveia, professor de Portugal, a análise crítica do discurso, que no Brasil também é chamada de análise do discurso crítica, e essa questão é apenas de nomenclatura, não tem uma diferença tão grande em relação à conceituação. Ela é tanto método quanto uma abordagem, uma teoria e uma metodologia, dependendo da perspectiva do pesquisador. E é importante frisar que, de acordo com Fairclough, ela é uma metodologia de investigação social de base linguística. Ou seja, ela parte da língua, língua não naquele sentido estrutural dela, mas língua como algo que integra as práticas sociais. Ela parte da língua para o social. E também observa qual é a influência do social na língua, no discurso, né? Na ideia de discurso como algo materializado. Então, a partir do momento que uma pessoa decide pesquisar a partir da análise crítica do discurso, ele deve observar o seguinte: quais são os mecanismos linguísticos que podem, ao mesmo tempo, contribuir para que uma injustiça social ela seja legitimada, ela seja fortalecida por meio do discurso, e também quais ali recursos estão sendo utilizados, podem ser utilizados, para poder desconstruir qualquer injustiça. Então, é a partir dessa premissa que a ACD parte. É de suma importância que toda pessoa de graduação, o CELIG, né, tem muitos graduandos que participam dele, pessoal da comunidade de Rondonópolis, é muito importante que os graduandos tenham a seguinte noção: para fazer uma pesquisa em ACD, a pessoa precisa ter alguma preocupação com o social que está causando algum sofrimento, alguma dor, alguma forma ali de inferiorização de algum grupo social, algum grupo considerado marginalizado. E eu falo aqui marginalizado no sentido que a professora Guacira Lopes Louro argumenta para nós de que vive às margens da sociedade, né? Naquela ideia de centro, que o centro é quem detém, entre aspas, né, a voz e conquistou não, e manteve isso no decorrer dos anos, que é o homem branco, heterossexual, cristão, alfabetizado, né, com alto grau de letramento, e aquelas pessoas que fogem desse padrão são considerados os grupos marginais. E são esses grupos que a ACD se preocupa, né? Por exemplo, no grupo que nós fazemos parte de pesquisa, o papel, a presidente, nós temos pessoas que pesquisam sobre LGBT, sobre surdos, sobre ensino na zona rural, né? Então, sobre vários pontos diferentes, mas que possuem o mesmo objetivo em comum: observar como com a injustiça social ela é legitimada. Então, o foco da ACD é a mudança social a partir da mudança discursiva. Vamos pensar o seguinte, vamos dar um exemplo aqui prático. Se um determinado nome pejorativo é relacionado ao grupo social, e esse nome, a vida inteira, por meio de constantes recursos linguísticos, ele foi relacionado a esse grupo marginalizado. Então, se por meio da língua aconteceu isso, por meio dela também pode acontecer uma desconstrução. E eu percebo isso agora no Instagram devido ao forte movimento
em relação às questões raciais atualmente. Por exemplo, o termo mulata, que é a raiz dele, né, relacionada à mula, devido às mulheres, enfim. Esse termo que foi utilizado durante muitos anos, agora começa a ser problematizado, já era, mas agora, na minha visão enquanto pesquisador, por meio das redes sociais, as pessoas estão lendo mais, estão se interessando mais sobre isso. Então, esse termo está sendo desconstruído a partir da língua. É aí que a ACD entra. Né? Qual é a importância realmente de uma língua, de um discurso que é legitimado socialmente e que ele atinge diretamente ou indiretamente também vários grupos sociais. Como o professor Contreras fala, Contreras não, Miss Coach fala, quando uma vítima ela sofre preconceito, esse preconceito não atinge apenas ela, atinge os pais, os amigos, né, as pessoas que estão ali à sua volta e que possuem algum grau de empatia também. Além disso, a ACD propõe problematizar os aspectos do discurso considerados opacos quanto às desigualdades sociais. Como eu falei, por exemplo, o termo mulata, eu falo tranquilamente que boa parte da população brasileira não possui realmente uma ideia de como ele surgiu e de como ele foi legitimado. Um outro exemplo, utilizar termos como esclarecer, é claro, né, relacionando isso às questões raciais. Então, são a partir dessa reflexão crítica que a ACD entra como um método de pesquisa social. Nós temos Norman Fairclough. É importante frisar que a análise crítica do discurso, hoje ela tem mais de uma vertente, só que os estudos nossos do NEPEL parte dos estudos de Fairclough em relação à ACD. Agora vamos pensar, qual que é o conceito, qual é a concepção de linguagem para análise crítica do discurso? Bem, a linguagem, o Fairclough utiliza muito, ele bebe muito da fonte de Bakhtin, né, para poder pensar, para poder construir os conceitos em relação à linguagem. A linguagem, mais do que apenas aquilo que proporciona a comunicação entre os falantes, entre os indivíduos sociais, ela é uma verdadeira gama de possibilidades, sejam semióticas, sejam por meio de signos linguísticos, enfim, ela é uma grande gama de possibilidades de discursos que reiteram práticas sociais excludentes serem legitimados, mas também para poder criar formas, às vezes, até novas para as pessoas de tratar alguns temas que antes eram tidos como excludentes. Vamos pensar aqui, por exemplo, algum tempo atrás, certamente, a questão da LGBTfobia não era discutida da forma que é discutida hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né? Eu lembro que na época do Orkut, né, do Messenger, quando iniciou ali um letramento digital, essas questões ainda eram vítimas de zoeira das pessoas, enfim. Mas a partir da nova concepção, da nova conjuntura social, as pessoas possuem uma maior facilidade de lidar com essas questões. Então, observa só a linguagem. Ela utilizou de um recurso digital, não apenas em relação a signo linguístico, mas que possui imagens, possui variadas formas de semioses para promover ali uma forma de reflexão em relação ao tema social. Então, é a partir dessa concepção de linguagem que Fairclough trabalha. E na ACD, nós temos dois conceitos de discurso. O discurso enquanto prática social, tratado de forma abstrata no singular, e discursos no plural, que é a ideia de discurso materializado. Então, o que é discurso em relação à prática social? São formas de representar aspectos do mundo, como os processos, as relações e as estruturas do mundo material, do mundo mental e também do mundo social, relacionando com todos os elementos semióticos que integram a vida social. Então, como eu comentei com vocês, vamos pensar aqui, eu busco ser muito didatizado, então vou utilizar sempre exemplos assim, da nossa vida social mesmo. Um Instagram, essa rede social Instagram, que eu utilizo bastante. Vamos pensar, ela é uma forma de discurso, porque, como o Fairclough está falando, ela possui diferentes elementos semióticos ali que integram a vida social. Por exemplo, a imagem, o som, um GIF, né? Enfim, o signo linguístico. Então, esse discurso, essa junção de elementos, ele forma um discurso. E esse discurso é considerado como prática social para Fairclough. E o que faz parte desse discurso? As estruturas sociais, os eventos sociais, os mecanismos e as ordens do discurso. Vou falar rapidamente aqui sobre cada uma delas. O que são as estruturas sociais? Para Fairclough, elas são aqueles elementos que muitas vezes direcionam as ordens do discurso. Por exemplo, a SEDUC de Mato Grosso, minha Secretaria de Educação, ela é uma estrutura social.
Por quê? Ela direciona, por meio dos discursos, das ordens do discurso que ela estabelece, vai acontecer a prática social dos professores em sala de aula, as práticas dos alunos enquanto aprendizes. Então, a estrutura social, geralmente, são instituições que possuem esse poder, né, de nortear discursos por meio de documentos, por meio de normativas. Agora, os eventos sociais é quando esse discurso, essa ordem do discurso que é direcionada pela estrutura, ela é materializada. Por exemplo, eu sou professor de inglês. Em uma sala de aula, eu estou ali interagindo com o meu aluno. Estou tentando seguir o que é imposto, muitas vezes, pela estrutura social. Então, ocorre ali um evento social entre eu e esse discente. E os mecanismos? Os mecanismos é algo que acontece ali no momento da ação, que muitas vezes pode mudar, direcionar aquilo que está sendo proposto lá em cima pela estrutura social. Vamos pensar aqui um exemplo. Eu, enquanto professor, digamos que eu percebo que o meu aluno negro, ele está sofrendo preconceitos, sendo vítima ali de racismo pelos seus colegas. Apesar da SEDUC, da estrutura social, ter realmente um direcionamento em relação à diversidade, sobre isso eu analiso na minha tese de doutorado, eu percebo que muitas vezes o foco mais para o conteúdo é dado que realmente para essa questão mais humanística, de relação social. Então, o meu mecanismo naquele evento social que vai poder direcionar as práticas sociais dos meus discentes. Então, essa é a ideia de mecanismo. E a ordem do discurso, como eu falei anteriormente, é esse discurso legitimado, estabelecido pela estrutura social. Agora, discursos como algo material. É muito interessante observar essa diferenciação de Fairclough em relação a discurso e discursos. Bem, os discursos como um pensamento, como algo materializado, são aqueles modos diferentes de significar, estruturar as áreas do conhecimento a partir das práticas sociais, em uma perspectiva particular. Por exemplo, nós temos o discurso médico, o discurso feminista, o discurso LGBT, o discurso machista. Então, observem, o mesmo problema social, ele pode ser tratado de diferentes óticas. Por quê? São diferentes discursos que vão lidar com aquilo. Um exemplo, digamos que uma esposa, ela sofre ali alguma forma de violência do seu marido. Então, a partir de um posicionamento machista, muitas vezes, essa vítima, ela vai ser tratada como a culpada, devido a algum motivo, né? Eles criam algum motivo. Agora, se for observado por uma perspectiva mais emancipatória, mais crítica, de movimentos feministas, então a vítima, ela não é a culpa daquela violência que ela sofre. Vocês estão observando, pessoal? Então nós temos ali diferentes formas, diferentes discursos de lidar com o mesmo problema social. É isso que Fairclough pensa como um discurso material. Este quadro teórico, ele é, na verdade, uma bússola, uma possível bússola para a pessoa pensar em uma pesquisa em relação à ACD. Porque, observa, cada estágio realmente tem ali uma função social para uma pesquisa em estudos críticos. O primeiro estágio é quando você percebe um problema social. O segundo é analisar quais são os obstáculos que está lhe dificultando, que está fazendo que esse problema não seja superado. O terceiro, qual é a função desse problema na prática? Quais grupos sociais estão sendo atingidos por ele? Né? Quais são as vítimas? Quais são as formas de desigualdade sociais que estão sendo legitimadas por meio desse problema? Já o quarto é quando você começa a pensar possíveis formas de superar essa injustiça. O quinto é a reflexão que você faz perante todo esse processo, né? Os limites de uma pesquisa, o que ela pode contribuir para futuros projetos sociais. Agora, o estágio 6, lembrando que esse estágio de 1 a 5 é pensado por Kuliaraki e Fairclough. Agora, o estágio 6, proposto por Barros, professora Solange Barros, em seus estudos de pós-doutorado, pensa o seguinte: a definição de um novo problema de pesquisa, porque a pesquisa social, a partir desse estágio, ela ganha ainda mais um caráter cíclico, ou seja, um pesquisador ele nunca encerra realmente uma pesquisa. Ela sempre vai proporcionar novas reflexões para que novos problemas sejam superados, ou aquele que se pensava ser superado ainda não foi, enfim. Então, esse novo estágio faz nos pensar o seguinte: o papel da formação contínua, né, do estudo contínuo, da pesquisa contínua. Eu utilizo o termo contínuo, lembrando da minha professora de mestrado, Cláudia Paes Barros, que quando nós pensamos em pesquisa em formação continuada, pesquisa continuada, esse ADA pode dar aquela ideia de acabada, que ela continuou, mas ela terminou em algum momento. Agora, a contínua não. O pesquisador sempre está pensando, repensando a sua forma de fazer pesquisa.
E antes de fazer qualquer pesquisa em ACD, é importante analisar a conjuntura social que aquele problema, né, está acontecendo. Vamos pensar atualmente. 2020 é um ano histórico socialmente, né? É um ano que, devido a esse governo péssimo que nós temos, e também a questões que estão acontecendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, a questão racista, enfim. Então, devido a várias questões sociais, nós temos uma conjuntura bem problemática, bem emblemática, bem realmente propícia para que uma pesquisa social seja realizada. Então, um exemplo, digamos que eu vou analisar algum documento que está norteando o ensino em uma rede municipal. Beleza, antes de analisar esse documento, eu tenho que perceber quais são os elementos dessa conjuntura que nós estamos vivendo, que esse documento está sendo proposto, quais são os elementos que estão influenciando, né, na aplicação, na efetivação dele. Então, a conjuntura tem um papel super importante na ACD. É a partir dela que uma pesquisa é realizada. E Fairclough estabelece 3 significados do discurso. E um pesquisador crítico, ele é recomendável que ele pense qual discurso que ele vai se pautar para analisar os dados dele. Por quê? Esses 3 discursos, que Fairclough também ele faz um diálogo com Halliday, ele ressignifica as metafunções, né, as funções da as funções da linguagem para Halliday. Então, é a partir desse diálogo de Halliday que Fairclough pensa que a comunicação, que as práticas sociais, elas são permeadas por esses 3 discursos. Eles acontecem de forma simultânea. Por exemplo, um significado do discurso, um enunciado, ele não possui apenas um significado do discurso, mas os 3 acontecem de forma simultânea. Entretanto, comumente, geralmente, uma pesquisa social, as estudiosas partem de um desses 3 significados. Agora, vamos pensar aqui, vamos refletir rapidamente sobre cada um deles. Primeiramente, significado identificacional. Quando eu penso em significado, eu lembro da minha colega de mestrado, professora Beth Semes, que fez uma pesquisa magnífica sobre ele. Bem, o significado identificacional, ele parte realmente daquela ideia de identidade fluida, que nós remetemos à modernidade líquida, né? Enfim, como que a identidade das pessoas estão sendo construídas, desconstruídas, a partir das práticas sociais. Então, a pesquisa que possui esse foco, observar a identidade de um sujeito social, de um grupo de sujeitos sociais, será realizada a partir do significado identificacional do discurso para Fairclough. Já o significado acional, que eu faço ele na minha tese, a professora Jucivânia também realiza na tese que ela está construindo atualmente. Então, o significado acional é quando eu parto do texto. O texto enquanto estrutura mesmo, o gênero dele, a forma que ele é organizado, a distribuição, o consumo, a produção. Então, quando eu observo ali o gênero textual, porque o gênero textual também é uma forma das práticas sociais serem estabelecidas, serem realizadas, né? Então, quando eu faço alguma análise partindo do gênero, do texto em si, os elementos linguísticos, discursivos, estruturação de parágrafos, né? Frases, períodos que foram repetidos, que foram reforçados, que foram excluídos em uma produção de um texto. Então, a partir dessa análise de um texto, nós temos o significado acional. Porque para Fairclough, né, como ele busca lá em Bakhtin, o texto em si, a estrutura textual, também é uma prática social. Agora, nós temos o terceiro significado, que é o mais utilizado no nosso grupo, né, as análises que nós fazemos no NEPEL, é mais pautada nele. O significado representacional. O que é esse significado? É quando nós observamos como os discursos estão sendo dialogados em uma instância discursiva. Se, por exemplo, em uma mesma frase, o mesmo período, o mesmo enunciado, nós temos ali 2 discursos que estão dialogando de forma harmônica, então ocorre uma coerência da pessoa que está estabelecendo essa prática social por meio de enunciado. Agora, muitas vezes acontecem discursos ali que são conflitantes, né? Então, observa, uma frase muito comum que nós escutamos por aí na nossa vida social. Eu não tenho preconceito nenhum contra gay, eu tenho até mesmo um amigo que é. Entretanto, eu não acho certo que 2 pessoas do mesmo sexo andem de mãos dadas. Observe, pessoal, esse discurso, ele possui esse enunciado, ele possui 2 discursos ali entrando em conflito. Ou seja, um possível discurso de respeito à sociedade, essa forma de diversidade, né? O pessoal LGBT, eu não tenho nada contra e tal, mas ao mesmo tempo ali ele utiliza um mas, né? Uma conjunção que vai fazer um link entre 2 discursos. Então, e ele já traz um discurso preconceituoso.
que é aquele incômodo de ver pessoas se relacionando e ele não concorda com essa forma de afetividade. Então, a partir desse momento, nós temos dois discursos que estão entrando em conflito. Então, quais são as representações sociais que as pessoas que emitiram esses discursos, né, elas estão tentando estabelecer por meio deles? É essa análise que o significado representacional do discurso faz. É importante frisar que existem várias categorias de análise para cada significado. Avaliação, intertextualidade, interdiscursividade, representação de atores sociais, a qual a minha amiga Janice, pesquisadora Janice, realizou na dissertação de mestrado dela. Enfim, então existem várias formas ali de várias categorias para você utilizar na análise. Não? E caso essa categoria não seja bem utilizada, bem estruturada em um corpo analítico, o pesquisador pode correr aquele risco de fazer uma pesquisa rasa, uma análise rasa, partindo de senso comum, partindo muitas vezes de paráfrases. Então, é importante fazer realmente um estudo antes sobre cada categoria de análise para entender melhor como que funciona o estudo crítico do discurso. Agora, fazendo uma ponte para a professora Solange falar sobre decolonidade e as novas formas de realizar pesquisa social atualmente, eu trago aqui algumas reflexões que nós devemos pensar juntos. Bem, além de representar o mundo, os discursos também projetam, imaginam e representam realidades possíveis e diferentes da realidade social, pois se ligam a projetos de mudança do mundo, de acordo com perspectivas particulares. Porque toda pesquisa, ela parte de algum desejo de mudança social particular. O que eu pesquisei no meu doutorado, o que a Jusivânia pesquisa, o Jonathan, o Túlio, a Neiva, enfim, o que cada estudioso crítico do discurso, a Jordana, cada estudioso crítico do discurso pesquisa em seus estudos, ele parte realmente de um anseio que ele possui. Só que a partir daí, ele deve pensar qual é a mudança social que ele está realizando a partir da sua pesquisa. E muitas vezes nós pensamos, poxa, mas isso aí é utopia. Como que um pesquisador vai realizar uma mudança social, por exemplo, de uma forma de preconceito que já é amalgamada ali anos e anos? Mas se agora eu vou utilizar as palavras da professora Celane. Se utopia ser sinônimo, significar um desejo de mudança social, de agentividade, de você observar seu papel no mundo, não apenas enquanto sujeito, mas sim enquanto humano, trazendo uma perspectiva mais humanística, nós devemos sim ser utópicos, né? E é essa a ideia que a ACD parte. Certamente, ou possivelmente, quem sabe, uma pessoa sozinha não consiga mudar uma realidade, mas ela vai fazer ali uma importante influência, ela vai proporcionar uma importante contribuição para futuros projetos, e essa junção de projetos, de pesquisas, de pensamentos de mudança social podem fazer com que as pessoas comecem a refletir mais sobre suas práticas sociais e, quem sabe, trazer um mundo melhor, construirmos um mundo melhor para todos nós vivermos. A noção de discurso, dentro de discurso, compreende o conceito mais amplo relacionado à ordem do discurso e o mais restrito em relação a como que o texto ali é estabelecido. Então, observa, esses discursos mais amplos que dialogam socialmente, eles podem chegar a discursos mais específicos de forma diferente, de forma mais preocupada com o social, com o outro. É importante frisar que a atual conjuntura social, ela nos inibe disso. Então, é por isso que nós pensamos muito na ideia de pesquisa emancipatória, porque nós não devemos ficar inibidos perante um presidente que persegue grupos sociais considerados marginalizados. Nós não devemos ficar inibidos perante uma situação em que um policial branco, né, ele faz um crime ali contra um negro, e mesmo assim as pessoas muitas vezes filmando, muitas vezes ficam silenciadas perante a situação daquela. Não. Nós realmente devemos ter esse pensamento de mudança social e pensarmos em nós, enquanto pesquisadores, qual é a nossa função para que essa mudança social aconteça. Né? Isso é de suma importância. Então, pessoal, essas são as reflexões que eu faço para vocês. Né? É importante frisar que a emancipação social ela não ocorre de fora, e sim de dentro. Né, como o Bhaskar fala, é a partir dos meus pensamentos, das minhas reflexões críticas, que eu posso me emancipar socialmente. E a emancipação, ela acontece de forma dinâmica, de forma diária, de forma totalmente ali rotineira. Às vezes eu posso pensar que eu sou uma pessoa emancipada, mas em algum momento do meu discurso eu posso ter inferiorizado algum grupo social, né, sem às vezes eu perceber. Então é importante que essa emancipação aconteça de forma rotineira.
independente de qual conjuntura nós vivemos, independente de qual presidente, infelizmente, nós tenhamos. Então, é isso. Muito obrigada, professor Márcio, pela sua participação. Passo a palavra agora para a professora Solange. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite do Márcio, né? Márcio, eu estou muito feliz de estar com você aqui, né? Esse nosso encontro, primeiro encontro virtual, né? Uma pena que é virtual, mas enfim, está acontecendo, né? Depois da sua defesa brilhante e pela sua belíssima apresentação. Parabéns. Fico muito feliz por você. Quero agradecer a Silvia, a Ana Paola, todo o pessoal aí do CELIC, a turma toda. Dizer que estou muito feliz de poder participar dessa live. Na verdade, é uma primeira live que eu estou fazendo, fora com os meus alunos da pós-graduação, mas em formato assim, de palestra, de conversas, né, de questões assim, que você pode envolver mais pessoas. É a primeira vez e eu estou muito feliz por isso, né? Então, obrigada mesmo, viu, Ana Paola, pelo seu carinho, pelo seu apoio, e aí nós estamos aí, estamos juntas, né? Obrigada, Cida, também. Bom, o que eu separei para conversar com vocês hoje, na verdade, é um trabalho que eu já venho realizando já tem aqui um mês que eu estou debruçada sobre ele, e aí eu queria compartilhar em primeira mão com vocês. Quando nós pensamos no tema, né, quando eu conversei com o Márcio sobre o tema, a gente pensou realmente falar dos estudos críticos do discurso e nessa atual conjuntura, mas sem perder de vista a questão da emancipação, né, do trabalho que nós fazemos no MEPEL, da pesquisa emancipatória. Então, o que eu vou falar, eu fico assim, parece que eu combinei muito com o Márcio, né, dele falar em primeiro lugar, porque realmente o Márcio trouxe bem a questão teórica da ACD, e eu não vou tocar muito na questão teórica. Então, acho que casou muito bem ele falar primeiro, depois eu nessa sequência. Então, eu estou terminando esse trabalho, ele ainda não está finalizado. Eu estou discutindo a decolonialidade, né, nos estudos críticos do discurso. Eu estou muito interessada nesse tema atualmente, na decolonialidade. E hoje eu não vou falar muito, porque eu não vou ter tempo de entrar na questão, né, de discutir teoricamente cada um desses itens, digamos assim, né? Mas eu quero me centrar mais na colonialidade do ser. É isso que me interessa. Então, neste trabalho, eu trago toda uma discussão teórica de decolonialidade, de colonialidade, eu vou falar aqui brevemente, mas aí eu vou me concentrar mais na colonialidade do ser, que está ligado com ontologia, identidades, é isso que está me interessando e que estou debruçada atualmente nesse tema. Bom, eu vou falar brevemente, né, que o termo colonialidade, eu acho que todos já leram alguma coisa sobre isso, ele surgiu pela primeira vez nos trabalhos de Aníbal Quijano, né? Ele foi mais tarde expandido por Walter Mignolo. Em 1989, ele desenvolveu esse conceito de colonialidade, né? Então, o que é a colonialidade? A gente sabe que a colonialidade ela é constitutiva da modernidade, né? Quando surgiu a colonialidade, já se falava do colonialismo. Então, o resultado do colonialismo, né? Então, a colonialidade ela é constitutiva da modernidade porque traz à tona discussões acerca da geopolítica do conhecimento como estratégia do pensamento ocidental, enquanto verdades universais, silenciando, por assim dizer, outros saberes de igual valor. Então, foi graças à colonialidade que a Europa construiu um modelo único de ciências humanas capaz de destruir as epistemologias da periferia ocidental. Então, a gente percebe-se que esses autores latino-americanos que já estão debruçando há algum tempo sobre essas discussões, né, sobre a colonialidade, né, e aí a gente vai pensar o que nós queremos com o pensamento decolonial, e aí envolve os estudos críticos do discurso, ele surge com essa proposta de olhar para questões da colonialidade, né,
a subalternização, a invisibilidade, a desqualificação de um povo e o detrimento do outro, que foi o que mais aconteceu na América Latina. Né? E Márcio tocou muito bem na questão do racismo. Nós estamos vivendo uma atual conjuntura com muitas questões. 2020 é um ano que vai ficar para uma história marcada para o resto das nossas vidas. Né? Eu estava pensando outro dia, nossa, uma data, um ano marcado de forma tão bonita, né? 2020, né? 2002, né? Aliás, 2020, né? Então, 2020, e a gente está vivendo parece que parece que nós não estamos aqui, sabe? Uma sensação, às vezes, de fragilidade, de insegurança, né? Que a gente estamos vivendo. Então, esse entendimento hoje do que nós estamos passando, né? E olhar para essa questão da decolonialidade é o que está me interessando no momento, né? Olhar essa questão da fragilização dos seres humanos, da invisibilidade, né? E da subalternidade, né? Com relação aos países, em relação à Europa, ao eurocentrismo, ao imperialismo americano, enfim. Então, colonialidade, eu trouxe aqui, que é uma parte que está no meu trabalho, no meu artigo, né? Então, o miolo, ele vai explicar que a colonialidade, ele na verdade, começa com a colonialidade do poder, né? Ligado realmente à questão do capital, da economia, financeiro, né? E ele depois, então, ele envolve também para explicar sobre a colonialidade também do saber e do ser. Então, ele expande essa discussão, que eu achei muito interessante, por isso que eu falei, então, eu vou me centrar depois na colonialidade do ser, né? A colonialidade do poder, como a gente já sabe, né? Ela estava voltada muito para a questão realmente econômica, né? Essa matriz da colonial do poder, ela é uma estrutura complexa, né? E de controle da economia, basicamente é isso, dos recursos naturais, né? E hoje, mais ainda, envolvendo a questão de gênero e sexualidade, né? E depois do conhecimento. Então, a colonialidade do poder envolve, por assim dizer, esses domínios da colonialidade do poder, do saber e do ser. Né? É óbvio que se a gente vai falar da colonialidade do ser, ele está intimamente relacionado com a colonialidade do poder e do saber. Saber aí, quando a gente trata, então, da questão da epistemologia, do conhecimento, né? Então, a colonialidade do poder, então, ele se refere às relações de exploração, né? Como eu falei anteriormente, muito voltado para a questão econômica, a questão financeira, né? Então, eu não vou mais delongar disso, eu já vou entrar na colonialidade do saber, né? Rapidamente, né? Para falar que a colonialidade do saber, Mignolo diz, então, que está relacionado com a epistemologia, como eu disse, né, e as formas de reprodução de pensamentos por meio da naturalização de hierarquias raciais, culturais e epistêmicas. Né? Trata-se de um processo também de dominação, né, baseado na hegemonia racional do conhecimento europeu. Quem disse isso, então, foi Mignolo. Então, vejam bem, a colonialidade do poder foi quando o primeiro que surgiu sobre a discussão da colonialidade, a colonialidade do poder. Basicamente, a questão do poder do capital, o domínio e o controle do capital, né? Pelos países eurocêntricos e também, principalmente, pelos Estados Unidos. Depois, então, surge a colonialidade do saber e do ser. Mignolo foi tão genial para dizer isso. E a colonialidade do ser, que é o meu interesse nesse meu trabalho, ela surge a partir realmente da discussão da colonialidade do poder e saber nas diferentes áreas de sociedade. Então, ele foi o primeiro que cunhou isso, né? Que fez essa explicação, né? Então, a colonialidade do ser, ele engloba, então, experiências vividas de colonização. Isso que eu achei muito interessante. E não o pensamento, e não apenas o pensamento dos sujeitos subalternos. Concentra-se, por assim dizer, e aí eu já estou citando Maldonado Torres, nos níveis genético, existencial e histórico. Então, para vocês terem uma ideia, que essa diferença, né, entre colonialidade do conhecimento e colonialidade do ser, então o ser ele vai olhar então para a questão mais ontológica, uma questão mais de identidade, é isso que me interessa, como eu falei no início. Mas a colonialidade do ser,
ela é um produto da colonialidade, do poder e do saber, como eu disse anteriormente. A gente não pode falar da colonialidade do ser sem a gente considerar que ele também está intrinsecamente ligado com a questão da colonialidade do poder e do saber, né? Então, partindo de tudo isso, o que eu trago para esse meu texto que eu escrevi, que eu quero publicar daqui nos próximos meses, né? No próximo mês? Que a colonialidade do ser, nesses estudos decoloniais, né, os estudos críticos decoloniais, e aí tem um livro muito, muito legal, muito bonito, que saiu pela minha amiga, minha amiga Viviane Rezende, ela organizou um livro, né, que traz então, trabalhos e textos de colegas, pesquisadores e pesquisadoras latino-americanos, que estão discutindo os estudos críticos do discurso de uma perspectiva realmente decolonial. Olhar para a questão da colonialidade, tanto do saber, ser e poder. Então, eu parto então, dessa discussão. Né? Quer dizer, eu considero então, esse mapa ontológico apresentado baseado em Flerpla, por isso que foi muito bem o Márcio ter falado isso antes, porque eu não vou dizer a teoria de Flerpla, né? Eu já vou fazer análise considerando já a perspectiva da análise crítica do discurso, obviamente. Então, considerando esse mapa ontológico do funcionamento da linguagem, inclui o giro decolonial proposto por Rezende. Rezende, ela faz, então, uma análise de todo um giro decolonial dos estudos críticos do discurso. Né? Então, com base a partir dessa discussão de Rezende, então, eu faço uma análise, eu, Solange, né? Do momento que nós estamos vivendo atualmente, que é a Covid-19. Né? O mundo inteiro só fala disso. Né? Agora nós sabemos que Mato Grosso, Cuiabá já está subindo para o pico e os hospitais já estão lotados, já se preparando para um colapso. Né? Então, eu faço uma análise focada na colonialidade do ser, olhando a declarações, alguns enunciados do presidente Jair Bolsonaro. Vocês se lembram que ele, no dia 20 de março de 2020, foi publicado no portal G1, ele foi questionado quando ele sai ali, vai para o Palácio, ele foi questionado por jornalistas sobre a questão do número de vítimas, que já estava acontecendo isso em 20 de março. E aí, questionado por jornalistas, se ele faria um novo exame para detectar o coronavírus. Ele respondeu, vocês devem saber dessa fala do Bolsonaro. Abre aspas, depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Nesse enunciado, então, eu vou partir para a análise desse enunciado. Eu parto de uma análise linguística, depois eu vou para o discursivo. O que esse enunciado dele vai remeter aqui ao discurso, né? O presidente revela a sua insatisfação sobre o afastamento social para diminuir o contágio da Covid-19. Para ele, não existe a doença. Trata-se apenas de uma leve manifestação gripal e que não haveria danos para a saúde da população. Isso lá em março. O item lexical no diminutivo, essa palavra gripezinha, denota o seu descaso para a letalidade do vírus. Vale ressaltar aqui que nós já estamos hoje com mais de 40 mil. Na época estava no início, né? E ele disse de gripezinha. Outro item interessante a destacar também, aí nesse enunciado, é a presença da forma verbal que a gente usa, conforme Halliday, processo relacional com o ser, né? Que é a forma verbal do ser. E do processo material derrubar, como bem fala Halliday, sua abordagem linguística sistêmica funcional. Então, conforme o autor, conforme Halliday, o processo relacionado é destacado por esse meio de portador mais atributo, né? E de identificação. Bolsonaro dizer não vai ser uma gripezinha revela, então, possuir um atributo para ele não ser acometido pela gripe, por tratar-se de uma pessoa, então, que goza de ótima saúde. Então, em outras palavras, o que ele quis dizer que ele tem ótima saúde e que não vai ser uma gripezinha que vai derrubar. No dia 28 de abril,
Bolsonaro é novamente questionado por jornalistas sobre a elevação do número de mortes no Brasil. Essa matéria foi publicada no portal g1.globo.com, como foi a outra também, perguntando sobre o elevado número de mortes já. Ele justificou, e daí? Quer que eu faça o quê? Sou Messias, não faço milagres. Isso aí está, entre aspas, é fala dele. E daí? Faz uma pergunta. Ao responder ao jornalista, o Bolsonaro se vale de uma outra pergunta. E daí? Quer que faça o quê? Ao devolver essa resposta em forma de interrogação, Bolsonaro demonstra banalização pelo número de óbitos existentes pela Covid-19. O processo relacional de identificação aqui, sou, né? Sou Messias, né? Ele vai dizer, é utilizado aqui para fazer uma alusão ao nome Messias, né? Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre. Então, ele diz assim, eu sou o nome Messias, Jair Messias Bolsonaro. Ele afirma ser o Messias, título dado a Jesus, o Salvador do povo judeu. Ou seja, Bolsonaro se compara a Jesus, a pessoa que veio ao mundo para libertar o povo de todos os outros. Na sequência, ele usa a conjugação adversativa, mas, né, o Márcio falou sobre isso aí, no exemplo que ele deu. Para negar que, embora seja o Messias, o Salvador, não faz milagre. Vale ressaltar que esse processo de identificação do sou, esse processo relacional, né? Eu não sou, eu sou Messias, né? Mas não faço milagre. Ele está relacionado com o conceito de estilo proposto por Ferro, quando ele vai tratar de identidades, aspectos discursivos de identidades. Os dois enunciados proferidos por Bolsonaro revelam um potencial de significação, e nós estamos trazendo a questão da semiose, que envolve tudo, não verbal, verbal, enfim. Que eles chamam de, Ferro chama de semiose. Evidencia-se aqui uma prática discursiva em que a estrutura da colonialidade do ser, aí eu já salto do nível discursivo, do nível linguístico para o discursivo. Evidencia que a estrutura da colonialidade do ser ela é atravessada pela ideologia de classe, raça e etnia. Por quê? Bolsonaro sempre pertenceu a uma camada mais privilegiada da sociedade. Estudou na Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN, descendentes de imigrantes italianos e alemães. Seu bisavô paterno era alemão e foi soldado de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Vale ressaltar que suas características físicas, a gente observa isso, são europeias. Ele tem pele branca, cabelo liso e olhos claros. Então, todo esse potencial de significação identitária, ela está também relacionada com a colonialidade. Como eu falei para vocês, a gente não pode olhar só a qualidade do ser sem olhar do poder e do saber, mas principalmente aqui o poder. Porque desde quando ele assumiu a presidência da República, ele tem seguido o mesmo pensamento ideológico dos Estados Unidos da América. Mesmo o Brasil não estando mais sujeito ao domínio colonizatório, através do Fundo Monetário Internacional, que todos nós sabemos que o Brasil conseguiu romper com o Fundo Monetário Internacional, Bolsonaro tem mantido fiel a subordinação política e ideológica em relação ao presidente Trump. Trata-se aqui do que do céu, o filósofo do céu, chamou de divinização ontológica. O que seria isso? Bolsonaro vê no presidente Trump um ser divino, pela hegemonia tecnológica e bélica, e que, portanto, não consegue enxergar-se colonizado, inferior, subalterno, oprimido. E a gente sabe que é oprimido, mas ele não consegue enxergar. Não à toa, ele tem seguido as mesmas orientações americanas sobre o uso do medicamento hidroxicloroquina. A gente já viu agora, é tão dinâmico o que está acontecendo no momento nas nossas vidas, que o presidente Trump já abriu mão da hidroxicloroquina, mas doou para o Brasil. Não sei se vocês têm acompanhado. Ele tem seguido as mesmas orientações americanas. Sem nenhuma, essa hidroxicloroquina não tem comprovação científica certa de eficácia no tratamento da Covid-19.
Além disso, Bolsonaro tem propagado a abertura de lojas e comércios, a movimentação de pessoas nas ruas, sem se preocupar com o índice de óbitos que crescem a cada dia no país, contrariando assim as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, à luz do presidente Donald Trump, Bolsonaro tem defendido a sobrevivência da economia, mais do que salvar vidas. Asseguramos que o presidente americano ele encontrou em Bolsonaro a peça-chave para a propagação do neoliberalismo. Como bem assinalou Grossfogel, abre aspas para dizer, às Américas chegou um homem heterossexual, branco, patriarcal, cristão, militar, capitalista europeu. Fecha aspas. Trata-se, então, portanto, de uma tentativa do presidente Trump em assegurar uma nova ordem discursiva neocolonial nas Américas. Então, essa é a proposta que eu trouxe para vocês e para falar dessa colonialidade do ser, né? E aí eu vou, então, entrar para dizer, então, bom, vamos pensar, então, numa perspectiva emancipatória sobre a colonialidade, sobre a decolonialidade, né? Ao contrário, de desconstruir isso, né? Através, utilizando aí das ferramentas da análise crítica do discurso e no pensamento emancipatório. O que a gente vê é que o Bolsonaro é uma pessoa, eu me lembro muito bem, aí eu já não estou seguindo muito o texto, ainda falando de terminar, é que vocês se lembram que isso está muito próximo do que Freire disse que o oprimido, quando ele tem uma oportunidade, ele sai da condição do oprimido para ser opressor. Então, hoje ele está sendo um opressor no Brasil, né, e com todos os brasileiros, né, com relação a essa questão ele está privilegiando a economia em detrimento das vidas, né? Então, ele é um ser oprimido, muito oprimido, que não se libertou, como diz Freire, né? Chega a ser realmente digno de pena, né? Bom, então aí eu passo então agora para falar, eu já não sei quantos minutos eu estou tendo, se alguém puder me avisar aqui, eu vou entrar então para falar um pouco sobre a questão emancipatória, né? E como que eu estou vendo então, como é que fala? Como que eu estou vendo toda essa discussão para pensar um pouco a pesquisa emancipatória decolonial, né? Olhar para os estudos decoloniais na perspectiva emancipatória, né? Então, eu trago aqui, né, que esse pensamento que eu estou agora focado, né, que seria uma proposta de pesquisa emancipatória decolonial, é para transgredir, né? Aí eu estou usando um termo da Catherine Walsh, né, que é transgredir, deslocar, incidir na negação ontológica, epistêmica e cosmogônico-espiritual que foi e é estratégia, fim do resultado do poder da colonialidade. Então, nós propomos, então, essa virada, esse giro aí, né, que alguns usam um giro decolonial, eu digo essa virada política, né, ética, epistemológica, na construção e valorização do saber ser. Então, olhando para a questão do conhecimento, né, e do ser, quem somos nós, né, latino-americano, sem, contudo, desmerecer as contribuições que são feitas no norte global. Então, é tentar olhar para essa questão da decolonialidade, primeiro valorizar os trabalhos que nós temos. Nós temos trabalhos belíssimos, né, realizados aqui, e que às vezes a gente deixa de lado, né, para realmente valorizar os que são feitos na Europa, nos Estados Unidos. Porque lá, para a gente, né, a ordem, digamos assim, científica, né, epistemológica para a gente, não é que a gente vai desmerecê-los, mas que precisamos olhar e valorizar os nossos trabalhos, que são muito ricos e que precisam ser mais valorizados, né? Então, diante disso, então, o que eu considero que a pesquisa emancipatória, então, ela vai, então, eu vou apresentar dois pensamentos que eu acho aqui, dois eixos, que nós entendemos que são fundamentais. Primeiro, a consciência ética.
Então, aí eu estou trazendo todo o pensamento do Dussel, o filósofo latino-americano Dussel. Então, falando da ontologia do ser, né, essa ontologia que foi discutido muito por Dussel no seu livro, né, A Ética da Libertação, a Filosofia da Libertação, onde ele critica muito fortemente que foi feita pelo Foucault, essa discussão. Então, a gente vai lendo os autores, a gente vai caindo a ficha para nós, entendeu? Então, ele diz assim que essa consciência ética, né, à luz do céu, porque ele debruçou nos estudos, ele estudou fora, mas ele voltou para a Argentina para estudar o povo latino-americano, para ver sofridos, oprimidos, né, na América. Então, essa ética, essa consciência ética que eu estou carregando do céu para cá, ela é entendida como a capacidade de ouvir a voz do outro. Na exterioridade como liberdade, é alguém que questiona, que transgride o sistema vigente. Contudo, para ouvir a voz do outro, conforme nos propõe o céu, é necessário que sejamos incrédulos ao sistema e que coloquemos em questão seus princípios morais. É necessário, então, respeitar o outro. Trata-se, então, de uma tomada de posição metafísica, como diz do céu, que reconhece a exterioridade do outro, um aspecto fundamental para a liberdade e a justiça. E aí tem uma citação de Dussel, que eu vou pular, já para terminar, para falar assim, além dessa consciência crítica, né, ele fala ainda que dessa consciência ética, crítica, eu chamaria de ético-crítica, faz-se necessário não somente desvelar as injustiças sociais, mas colocar-se no lugar do outro. Porque é muito fácil para nós que trabalhamos com os estudos críticos desvelar os problemas sociais. Nós não estamos mais na fase só de denúncia, nós precisamos de agir. Aí entra a questão da agência humana, né? Não dá para ficar mais só denunciando através das nossas pesquisas, é preciso agir, né? Então, é preciso colocar-se no lugar do outro, do afetado, do injustiçado, do excluído, contra a lógica opressiva da modernidade e colonialidade. Outro pensamento também, que eu quero citar também dentro dessa consciência ética, é dizer assim, que todos se lembram, né, que considerando essa relevância da filosofia de libertação do céu para a pesquisa emancipatória decolonial, vale destacar também essa visão espiritual defendida pelos teólogos da teologia da libertação, que foi uma luta contra a opressão e continua através da disciplina ciência da religião. Alguns autores estudiosos têm debruçado sobre os estudos da teologia da libertação, que esteve alicerçada em Dussel. E eles trazem isso muito fortemente. Por exemplo, Boff, Batista, também lutaram contra a opressão, né? E em favor dos povos marginalizados, os oprimidos. Fundamentalmente contra o colonialismo. Então, a teologia da libertação eu trago aqui só para mostrar que aqui na América Latina nós já tivemos, e tem ainda de uma forma mais simples, né? De uma forma que não está tão forte, né? Esse pensamento que já foi muito forte na década de 70. Todo mundo sabe, no regime da opressão, né? A teologia da libertação, com base na filosofia da ética, da moral e do céu, né? Então, antes, para terminar, eu falo também, além disso, né, da prática da insurgência, que seria outro eixo. Então, o primeiro seria a consciência ética, né? A consciência ética. E a segunda, a prática da insurgência, né? O que seria essa prática da insurgência que eu estou trazendo aqui? Eu trago alguns autores, mas o que eu quero dizer é que a prática da insurgência ela é entendida como ações mais efetivas para forçar uma mudança política. Então, aí eu já estou dizendo, falando da agência humana, quer dizer, agir para, né? Então, esse é meu interesse, né? Debruçar sobre esses dois eixos que eu acho assim, que eu estou considerando que são relevantes, né, para a gente entender não só a consciência ética, mas a prática da insurgência, que ela é subversiva, para quem quiser entender melhor, né, porque leva em conta o engajamento dos movimentos de resistência, colocando-nos como membros ativos nos espaços sociais de luta.
Então, a gente tem que realizar estudos que não apenas denunciam as desigualdades de classe, raça, gênero, sexualidade, mas também que nos coloquemos juntos deles na linha de frente para lutar contra o sistema vigente. Então, eu ainda não terminei as minhas considerações ainda no texto, mas o que eu queria trazer para vocês aí, certo? Eu estou pensando atualmente e eu estou fazendo assim, eu estou muito assim, feliz de estar discutindo esse texto, né? É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos agora, se tiverem perguntas, estamos aqui. Muito obrigada, professora Solange, pela sua participação também. Antes de eu abrir para as perguntas, eu vou só ler para vocês alguns dos comentários que apareceram aqui no Facebook, tá? Deixa eu começar aqui. Daiane Rita, dando boa noite a todos. A aluna Nauticeia, do primeiro ano de Letras em Inglês. Cristiane Júnior. Aline Dias. Cássio Ander. Jucivânia Vieira. Vitória Ramos. Rochelle Andrade. Angelita Angélica. Lúcio Flávio Espanhol. Vera Lúcia. Denison Brito. Márcio Costa, Daiane Rita, eu falei, né? Todos eles parabenizando a apresentação de vocês, né? Falando aqui, a Daiane, por último, coloca ótima reflexão, professor Márcio. A Nauticeia agradecendo a professora Solange, né? Por ter marcado a carreira acadêmica dela, né? E que ela quer publicar o artigo. E... no geral, aqui o pessoal está parabenizando a apresentação de vocês. E, por último, a professora Vera Lúcia, 2 grandes redutos ainda da teologia da libertação estão no sul do Pará e na região de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Sim, com certeza. Uhum. Eu convidei para debater com a gente hoje a professora quase doutora Jordana Lenhart, porque a Jordana foi colega do grupo de estudos da professora Solange, ela estudou junto com o Márcio também, então eu achei que seria muito bacana a gente convidar a Jordana para essa roda de questionamento. Jordana, a palavra está contigo agora. Bom, muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. É um imenso prazer estar aqui com a professora Solange, que foi minha orientadora de mestrado, com o Márcio, que foi um colega, grande amigo, Márcio, até hoje, né? As amizades perduram, graças a Deus, depois dos nossos vínculos acadêmicos, né? De maneira especial, eu queria falar assim que me tornei apaixonada pela análise crítica do discurso graças à professora Solange e os estudos que nós fizemos juntos no grupo em que o Márcio também participou por todo esse tempo. Ouvindo ambos, eu fiquei assim muito feliz, né? Gostaria de dizer que no doutorado também estou trabalhando com análise crítica do discurso, aprofundei um pouquinho, entrei para análise crítica do discurso jurídico, né? Considerando que nesse discurso jurídico nós temos um efeito de verdade, né? E que também é uma grande questão que a gente precisa considerar com relação a tudo isso que vocês colocaram brilhantemente. Eu fiquei com uma pergunta, eu vou começar perguntando à professora Solange, porque durante a sua fala, uma inquietação que eu tenho já há algum tempo, mas que me pareceu assim mais forte nesse momento, foi com relação a essas verdades universais, né? A esse processo de decolonialidade, a esse movimento que nós vemos atualmente por meio das redes sociais, que também são objeto do meu estudo. Parece haver um maior engajamento das minorias e uma maior exposição, né? Ou aparentemente, pelo menos, desses discursos das minorias, né? O discurso feminista parece aparecer mais, a questão do racismo parece estar mais em evidência, graças até foi mencionado por alguém essa semana, que o racismo sempre existiu, mas hoje ele é filmado. E acho que além de ser filmado, hoje ele é demonstrado, né? Ele está na rede, ele caiu na rede, as pessoas conseguem ver e sabem que a gente não fala mais de algo pontual, mas sim de uma realidade bem mais abrangente do que a gente imaginava até pouco tempo atrás. A minha inquietação, professora Solange, é mais ou menos assim. Parece haver, né,
maior entendimento com relação a esses discursos da minoria. Parece que mais pessoas estão conseguindo ter contato com esses discursos. Mas também me parece que uma vez que esses discursos de minoria questionam os discursos dominantes, questionam esses discursos que estão tentando manter o controle, né, e o capital acima de tudo e de todos, me parece também que essas pessoas que estavam nesses discursos dominantes ou que propagavam esses discursos se sentem autorizadas a questionar outros discursos. E aí a gente vê uns discursos muito distorcidos que questionam, por exemplo, os nossos saberes científicos, né? A Terra não é mais redonda. Ah, não, a Terra é plana. Então, me parece que essas pessoas se sentem autorizadas, uma vez que elas se sentem questionadas pelos discursos dessas minorias. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, primeiro que eu estou muito feliz de ter você, né, dialogando conosco, Jordana. Parabéns, muito obrigada. E dizer já antecipadamente que você está junto conosco, viu, no NEPEL, tá? Você... Alguém está me ouvindo ou não? Sim, ouvimos. Está ouvindo? Parece que saiu aqui. Então, e que você já pode fazer parte do nosso NEPEL, viu? A gente vai mandar um convite para você, né? Você também, porque eu achei que você talvez não estivesse com a análise crítica. E que bom que você realmente está firme e forte na análise crítica do discurso, né? Que a gente faz tempo que a gente não conversa, né? Não tem um encontro para conversar. Mas, de fato, tem havido, assim, eu penso, assim, que as minorias, elas estão cada vez mais ganhando força, né? E o que aconteceu recentemente, né, no mundo, com relação à questão, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos, é aquilo que você evidenciou, que por causa das câmeras, realmente, né? E isso é jogado para as redes sociais, então, imediatamente, há um movimento. Então, o que eu quero dizer é que esses grupos, né, minoritários e esses movimentos sociais, eles vão ganhando força, e porque hoje as coisas não estão mais como antigamente, né? Você vê, algum tempo atrás, se não tivéssemos, por exemplo, as redes sociais, e não tivéssemos, por exemplo, hoje em todos os lugares existem câmeras nas empresas, nas lojas, nos barzinhos, em todos os lugares. Então, se algo de ruim acontece, aquilo já a polícia tem como olhar os vídeos, enfim. Então, mas assim, independente disso, eu acho que o nosso papel enquanto analistas de discursos e olhando para essa questão de que realmente existem ainda, né, pessoas, grupos, que se sentem realmente que estão nessa condição, né, de opressão e que é preciso, então, dar voz a essas pessoas, né? Então, quando a gente vai fazer a denúncia, eu vejo muitas pesquisas na análise crítica do discurso, são mais como denúncias, né? Denunciando, desvelando os problemas. Então, assim, quantos trabalhos não vão ser apresentados com relação a essa questão do que houve nos Estados Unidos e está ocorrendo no mundo inteiro, né? Mas uma forma de denúncia. Eu penso que a gente precisa mesmo é dar voz a essas minorias, estar engajado com eles, fazer trabalho com eles de alguma forma e publicar e valorizar mais os nossos trabalhos. É uma coisa que a gente não tem isso, essa nossa condição nossa, de que nós fomos colonizados, né? E essa emancipação, essa libertação, ela não é fácil, né? Como o Márcio bem disse, é preciso realmente, dentro dessa perspectiva emancipatória, estar sempre olhando para nós mesmos. Aí eu entro na questão da ontologia do ser, né? Aí eu trago as considerações da mente básica, porque ele foi relevante, embora hoje o meu olhar já vejo como, por exemplo, o eurocentrista, quer dizer, um filósofo que estudou e que falou do local dele, né? Hoje eu estou olhando mais para alguém que falou do nosso locus, né? Daqui, da América Latina. Então, eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. E olhar para essas minorias, dar voz. Eu acho que o que a gente precisa mais é isso. Por exemplo, no nosso evento, Jordana, que a gente quer realizar em outubro, se der tudo certo, senão a gente vamos ter que passar, né, por um outro momento, trazer as pessoas, né? O pessoal que trabalha com socioeducação, os meus alunos que estão trabalhando com a socioeducação, que estão trabalhando com LGBTfobia, que é o caso do Márcio, trazer pessoas que falam disso, dar voz a essas pessoas.
entendeu? Então, assim, chamar, se preciso for, os meninos lá do centro socioeducativo para ver, para falar, porque as autoridades estarão presentes aqui, né? Eles vão estar ouvindo, é o secretário de Direitos Humanos, ou da Secretaria de Segurança, é a juíza que é responsável pelos adolescentes. Estou citando um exemplo, são vários temas, né? Mas eu estou focada mais ou menos só para dar um exemplo nesse tema. Então, nós vamos ter voz, é preciso dar voz. Eu acho que é esse que é o pensamento que nós temos que ter enquanto analistas críticos do discurso, não só desvelar os problemas, as injustiças, porque nós já estamos cansados, as prateleiras estão cheias de trabalhos dessa natureza. O que a gente quer mesmo ouvir essas pessoas, dar voz e estar com eles na luta. É isso, acho que eu respondi, não sei. Posso fazer um comentário em relação à sua pergunta, Jordana? Claro. Completando a fala da professora Solange. Aliás, saudade de você, Jordana, que bom que você está aqui nessa live conosco. Eu sempre cito você como exemplo, a Silvânia é a prova viva disso. Pois então, em relação a esse processo de silenciamento que antes existia e agora as redes sociais estão desconstruindo isso, eu faço uma reflexão em relação ao caso do menino que caiu, né, do prédio, infelizmente, lá em Recife e acabou falecendo. O crime aconteceu, eu considero isso um crime porque o que aquela, né, senhora fez foi realmente uma grande irresponsabilidade, mas aquilo aconteceu numa terça-feira. Eu estava observando, depois eu fui fazer uma pesquisa, todos os canais de notícia, na terça, que noticiaram o caso, não mencionaram que ela era primeira-dama, não mostraram foto dela de forma nenhuma. Isso aconteceu na terça-feira. Aí começou a bombar nas redes sociais, grandes celebridades, pessoas influentes, né, que nem a Manu Gavassi, que tem milhões de seguidores, começaram a postar, inclusive, até no feed, a foto dela, do rosto dela, né, nos stories também. Então, as pessoas começaram realmente a mostrar a cara de quem estava lá com aquela criança naquele momento. Aí, a partir daí, dessa mobilização da internet, a mídia, os jornais, né, televisivos, impressos, enfim, aí sim que eles começaram a mudar o foco da forma de noticiar isso. Começaram a mencionar que foi a primeira-dama, mas não mostrava foto dela ainda. Então, eu até comentei com minha mãe, no dia que passou no Jornal Nacional, foi na quinta-feira, e o caso foi na terça. Então, você observa, primeiramente teve que ter uma movimentação na internet, uma denúncia na internet, as pessoas revoltadas com aquilo, para realmente os grandes canais de televisão começar a dar mudar o foco dessa notícia. Então, acabou crescendo, repercutindo muito. Foi só no final de semana, no Fantástico, que eles realmente mostraram a foto dela, né? Começaram a fazer uma investigação em relação ao marido. Então, você observa o poder da internet, né? Antes disso, desse movimento, poderia ser mais um caso silenciado de uma mãe, né, que perdeu um filho devido a uma negligência ali da patroa. Mas a internet teve um papel muito grande nisso, né? Bacana. A minha pergunta, eu tinha uma pergunta para fazer, era justamente nessa linha, Márcia. Eu queria te perguntar sobre esse mundo totalmente mediado, né, que a internet nos oferece, e essas possibilidades de engajamento por meio da rede social, né, como que a ACD pode contribuir por meio dessa ferramenta, né, digital, por meio da internet, por meio das redes sociais, para a transformação social que a gente tanto almeja, né? Se você acredita que por meio desse suporte nós encontramos um lugar diferente, talvez, para trabalhar e para buscar essa emancipação, para buscar engajamento social, né? Para buscar transformar essa realidade. Sem sombra de dúvidas. Eu até converso muito isso com a Jusivânia. Eu acho que você também deve estar passando por isso. Quando nós vamos desenvolvendo pesquisas em ACD, chega um ponto que nós queremos analisar tudo, né? Alguém falou uma frase, já começa, calma aí, esse discurso está remetendo a tal discurso, né? Eu estou vendo ali um processo ali que está fazendo um link e tal. Acho que a Silvânia não me deixa mentir, mas acontece muito isso mesmo. E eu percebo isso muito nas redes sociais, sabe? Agora, uma coisa que eu gostaria de me dedicar mais é observar como que funcionam os processos analíticos da ACD em relação às semioses, além do signo linguístico. Né? Porque as redes sociais têm muito isso, é um GIF, né? É uma figurinha lá no WhatsApp,
é um meme que muitas vezes, até nós fizemos um trabalho sobre isso lá em Belo Horizonte, você lembra? Um meme que muitas vezes nem tem nada escrito, mas uma simples imagem pode trazer ali vários discursos dialogando entre si, né? Então, eu gostaria até de me aprofundar nessa questão, o papel da ACD numa análise não apenas puramente linguística, mas sim semiótica. Tem realmente categorias de análise para isso, né? E é isso que mais me fascina, né? Eu falo isso muito com a Jússia. A gama de possibilidades de fazer uma análise pautada na ACD. E sempre nessa perspectiva de mudança social, de pensando em um mundo diferente, né? De uma possibilidade que seja melhor para nós vivermos, né? Em relação à Solange comentou, de dar voz e tal, eu fico pensando muito nessa questão, sabe? E até uma certa cautela que eu tenho enquanto pesquisador, que até onde o meu local de fala, né? Até onde eu posso falar sobre determinado assunto, né? Sobre a questão do racismo, por exemplo, sendo que eu nunca sofri sobre isso. Então, antes mesmo de pesquisar sobre isso, eu tenho que muito ouvir sobre isso, ler sobre isso, né? Isso é um cuidado que eu busco ter, que eu até comento com alunos meus, com colegas meus de pesquisa. Mas, sem sombra de dúvidas, a atual conjuntura social, a ACD é uma área ali, não é puxando o peixe para a nossa sardinha do nosso lado, não. Mas a ACD é uma área de pesquisa realmente importante, que pode contribuir bastante para trabalhos acadêmicos que versem sobre essas questões sociais. Eu vou até aproveitar para complementar aqui, porque hoje, no final da tarde, Jordana e eu estávamos conversando justamente a respeito dessa questão do local de fala, né? Porque até onde a gente pode falar de determinadas coisas, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu me encontro num não lugar, né? Por quê? Porque, de certo modo, eu sou passável, né? Dentro dessa estrutura de raça que a nossa sociedade se encontra, né? Porque eu não sou uma preta retinta, mas eu também não chego a ser branca. Então, eu fico naquele não lugar. Eu sou branca ou sou preto? Eu participei de uma conversa hoje, aí eu fiz um comentário lá, que eu falei, né? Que as vidas importam, né? A gente estava num debate, realmente, as vidas importam. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, mas você não pode falar que as vidas importam se você não está em lugar nenhum. Né? Aí eu fiquei, poxa vida, né? Eu já sofri tanto preconceito por causa da minha cor, né? E hoje, eu fui uma pessoa obesa quando eu era adolescente, eu também sofria isso na adolescência, pelo fato de ser preta, pobre e ser gorda, né? E hoje, eu estou dentro de uma estrutura de passável, né? E eu não me encontro em lugar nenhum, eu não tenho o direito de falar de lugar nenhum, né? Mas, enfim. Uma outra coisa que eu queria comentar, que me chamou muita atenção, foi a professora Solange falando a respeito desse retorno dos discursos, né? O que será que está propiciando esse retorno? Porque a professora mencionou discursos dos anos 70, que eram discursos opressores, e que a gente vê esses discursos aparecendo hoje, tanto que há inúmeras manifestações, em Brasília principalmente, a favor do atual governo, que pregam o retorno do AI-5, né? Esses movimentos que, como por exemplo a Ku Klux Klan, a gente vê o pessoal de máscara, né? Então, assim, o que será que faz esse retorno desses discursos tão opressores, né? Eu gostaria de falar um pouquinho no sentido assim que eu estava lendo outro dia alguma coisa nesse sentido, Paula, mas eu não lembro exatamente qual, se for, era um sociólogo, mas eu não lembro o nome dele nesse momento. E que parece que as coisas elas são como uma onda, elas vão e voltam, entendeu? Então parece que se a gente for olhar assim, por exemplo, já vivemos a época, se vamos olhar na história, né? Então quantos regimes, né, ditatoriais já existiram e depois houve a luta, a revolução, e no Brasil aconteceu a mesma coisa, e agora essa coisa está voltando como opressão, né? Tentando, né, um regime de opressão ditatorial no Brasil. Então, essas coisas, elas vão e voltam. Eu só espero que a gente não vá viver, né, que tenhamos que sair como os outros fizeram no passado, né? Com arma na mão, enfim, para enfrentar as ruas e os movimentos, né? Mas, assim, eu vejo que parece que há esse movimento de ir e vir, sabe? Vai, volta,
e agora está tentando voltar novamente. E aí vamos ver como é que a população hoje, né, que ação vai ter, né, nesse sentido, né? Jordana? Não, eu estou aqui encantada. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Márcio. Opa. Márcio, eu queria saber... Antes da pergunta, fazer um comentário com a Ana Paola sobre a fala dela. Eu fiquei pensando sobre algo que eu observei muito. Na verdade, nas últimas semanas eu estou mais lendo do que falando, do que, né, compartilhando isso. Porque essa questão racista, como eu falei, é algo que nós, enquanto pessoas brancas, devemos realmente tentar entender primeiramente, né, antes de às vezes nós falarmos alguma coisa que vai ficar mal colocada. Eu observei uma coisa, que tem uma possível candidata negra a prefeita do Rio de Janeiro. E eu vi muitas pessoas brancas que não moram no Rio de Janeiro, falando assim, agora é hora da população carioca votar nessa candidata, tal, mulher, negra, batalhadora, enfim. Aí eu fui pesquisar sobre o Twitter, né? Tem até um movimento negro muito forte no Twitter. Acho que o Twitter é a rede social que o pessoal realmente mais fala assim, de forma aberta, sabe, Ana Paula? Escrachada mesmo, do que Instagram e Facebook. Eu estou percebendo isso. E no Twitter eu fui observar que uma quantidade muito significativa de pessoas negras, faveladas, que moram lá na periferia do Rio, que sofrem todo dia na mão dos policiais, que fazem parte da milícia. Eles não querem essa candidata. Por quê? Porque durante a gestão dessa candidata, ela já ocupou um cargo, né? Ela foi uma das que mais favoreceu essas milícias se estabelecerem lá a partir das polícias. Então eu fiquei pensando, nossa, até que é importante nós ouvirmos também quem vive aquela situação, né? Quem sofre na pele. Porque nós temos um olhar muito exterior, né? Muito fora daquela realidade. Então é um cuidado que eu acredito que nós devemos ter, sim. Fala, Jordana. Uma ótima colocação. A minha pergunta para você é a respeito da sua prática didático-pedagógica enquanto professor. Eu queria saber se você já refletiu acerca do quanto a gente muda uma vez que estudamos ACD, né? E como que isso impactou na sua prática no ensino de línguas? Nossa, impactou muito. Eu estava fazendo a leitura um tempo atrás da minha dissertação, eu não me reconheci naquela dissertação de mestrado. Se eu pudesse excluir aquela dissertação, porque o doutorado parece que... Olha que foi sequenciado. Terminei o mestrado, fiz o doutorado. Então, aquela dissertação eu não me vi mais ali, desde a questão da escrita, quanto a reflexão que eu fiz, né? Então, eu fiquei pensando realmente tanto que os estudos, né, essa insistência nossa em buscar o aprendizado, em tentar nos desconstruir, ela acaba nos alterando nas nossas várias identidades. E começando pela de pesquisador mesmo. Enquanto professor, eu fiquei afastado e voltei este ano para Cocalindo, dei poucas aulas, porque logo entrou em quarentena, mas eu fiquei pensando assim na forma realmente que eu estava conduzindo a minha aula, sabe? Aquela preocupação o tempo todo do meu discurso. O que eu estava falando ali, algum aluno poderia ser atingido com aquilo. Porque na aula de língua inglesa, você tem que tomar um cuidado, porque a disciplina de língua inglesa ela é muito colonizadora mesmo, né? Você vai ensinar para o aluno lá que o café da manhã é bacon com ovos, um aluno que come pão com margarina e não tem a mínima ideia como que é um bacon no café da manhã. Então, assim, é uma disciplina que se você não tiver uma reflexão crítica, ela se torna extremamente colonizadora. Então, eu fiquei pensando nisso, sabe? O tempo todo no meu discurso. Não apenas no planejamento das aulas, por exemplo, eu fui trabalhar uma música, eu comecei a trabalhar com artistas que eu gostava e tal, do momento, porque os alunos gostam, né, de trabalhar na sala, algo que eles estão escutando em casa. Mas a minha preocupação com o conteúdo da música foi tanta que chegou uma hora que eu falei, não, Márcio, calma aí, você tem que escolher algum também que funcione lá dentro. Porque eu ficava o tempo todo, não, isso aqui está muito fútil. Isso aqui às vezes pode propiciar alguém a ficar preocupando apenas com a estética. Não, isso aqui é muito consumista, essa letra aqui. Então, é uma preocupação realmente constante que nos muda, né? Enquanto professor de línguas, enquanto seres humanos também. Caso eu percebo, eu vou expandir um pouco a resposta. Aqui em casa eu percebo que acontece um processo de letramento de mim em relação aos meus pais. Sabe, eu percebi que aconteceu isso depois do doutorado. Por exemplo, em orientar a minha mãe a não acreditar em fake news. Ela recebe uma notícia, primeiramente ela compartilha comigo. Eu falei, mãe, de onde saiu essa notícia? Ah, saiu aqui do site tudoporcima.com. Eu falei, mãe, que site é esse? Então, assim, esse processo de letramento eu percebo essa vontade minha de fazer com que meus pais tenham um letramento crítico,
Não acontecia antes do mestrado, doutorado. Se brincar, às vezes, eu também não tinha esse posicionamento crítico, né? E é muito interessante isso. Por isso que eu sempre motivo demais, sabe, meus alunos, meus colegas de trabalho, a estudarem, a fazer um curso de mestrado, a fazer um curso de doutorado, porque realmente nos muda. É até por isso que eu acho muito estranho as pessoas ostentarem de forma a diminuir o outro, o próximo, quando conquistam um título assim. Porque, na verdade, esse título deveria deixar a gente ainda mais humilde e nos perceber o quanto nós estamos em aprendizado, o quanto nós somos falhos, o quanto o nosso discurso, a nossa fala, as escolhas lexicais, elas podem ser problemáticas. Que, há um tempo atrás, quem iria pensar que falar esclarecer a situação? Olha só, esclarecer, tornar claro. Então, o escuro é o quê? Então, essa reflexão crítica que nós não tínhamos antes, agora nós temos até com questões lexicais. Então, realmente, eu acredito, sabe, Jorana, que isso vai ser um processo que não vai parar por agora. Os livros didáticos vão ter cada vez mais uma preocupação com isso. Esse 2020, realmente, assim como o Banco do Milênio mudou lá em 2000, totalmente, né, a forma que a sociedade pensava o mundo, eu acho que 2020 também está sendo divisor de águas. E o ensino está cada vez mais, creio eu, pautado nisso. Eu queria só complementar a fala do Márcio para dizer assim, da importância, ele mencionou, e eu quero reforçar mesmo, da importância dos estudos críticos do discurso, né, dentro de uma perspectiva emancipatória, realmente de transformação, de mudança, e eu que acho que é o mais importante de nós, enquanto estudiosos e que carregamos essa abordagem, né, que defendemos e usamos como ferramenta do nosso trabalho, das nossas pesquisas, é que a gente tem realmente esse dever. Porque se ela trabalha com emancipação, a gente não pode perder de vista que também a gente tem que olhar para nós mesmos, né? A questão da autoemancipação, da automudança. Então, esse olhar interior, ele é fundamental, não só do ponto de vista daquilo que nós caminhamos enquanto pesquisadores, mas enquanto pesquisadores éticos, né? Olhar para essa questão ética, para essa questão de respeitar o outro. Eu acho que isso é muito difícil da gente conseguir. Sem sentir, a gente já está fazendo crítica, já está comentando coisas, entendeu? E eu acho que nós temos um dever, como pesquisadores e como estudiosos críticos, né, do discurso, e levar sempre isso avante, né? Ter esse cuidado, né? Porque a gente vai olhando para as nossas práticas e às vezes a gente esquece de olhar o que está interno, o que está dentro de nós enquanto ser, né? Aí eu estou tocando realmente nessa questão do ser, enquanto a questão da ontologia, que é a que me interessa muito, né? Da identidade, enquanto pesquisadores críticos, de desvelar, de tentar usar, dar a voz ao outro, mas, acima de tudo, sermos pesquisadores éticos. Eu penso que, lendo do Céu agora, eu estou muito envolvida com ele, com a leitura dele, né, com a filosofia da libertação, e é muito o Paulo Freire ter seguido, porque não é à toa, realmente, né? Essa libertação, ela não é fácil. Então, olhando para o Bolsonaro, por exemplo, dá pena, né? Porque por mais que a gente fica com raiva, fica chateado de ver o que ele está fazendo, tudo, mas ele foi um oprimido o tempo todo. Hoje automaticamente ele passou a ser opressor, né? E Paulo Freire, tanto do Céu, fala isso, dessa libertação, ela não é fácil, né? E nós, enquanto nós temos esse conhecimento, nós debruçamos sobre as teorias, né? Fazemos pesquisas emancipatórias, então é o tempo todo estar avaliando as nossas estruturas internas, né? Como diz Bhaskara, né? Eu acho que é por aí, é isso. É interessante a gente pensar, o Márcio acabou de falar sobre esse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? E como a Solange bem trouxe, esse momento político que nós estamos vivendo sob a gestão, né, do Bolsonaro, eu acho que não há estrutura interna que não tenha sido transformada por esse momento que nós vivemos hoje, né? De alguma forma, nós vamos ter que aprender com isso que nós vivemos. Eu, politicamente, nunca tinha sofrido tanto as escolhas políticas como sofro hoje. Nunca sofri tanto ao ligar um aparelho de televisão, ao ouvir uma notícia. Nunca me senti tão ofendida por tanta coisa que se ouve, né? Desse lugar de quem branca, nunca sofri racismo,
mas mulher, já sofri na pele essa estrutura sexista que a gente vive, né? E pobre, vim de uma infância bastante humilde, né? Estudei numa escola onde os meus colegas tinham condições financeiras muito diferentes das minhas, então sim, sofri esse tipo de desconforto social ou deslocamento, digamos assim. Mas eu acho que politicamente eu nunca vivi nada parecido com a opressão que a gente vive hoje, né? Nunca vivemos ouvindo tanta coisa que nos impacta e que nos fere. Acho que a gente já tinha vivido situações onde a gente não gostava do que ouvia, mas nunca me senti ferida como me sinto hoje com alguns discursos que a gente ouve, e esse que você acabou de citar, né, da gripezinha, quer dizer, um descaso com a saúde e com a vida da população do nosso país, né? Então, acho que as nossas estruturas internas precisam ser mudadas, né? A gente precisa aproveitar esse momento de angústia e de sofrimento para conseguir entender uma situação diferente ou buscar uma transformação social. Não só entendemos nós, como também entendemos o outro, né? Eu acho que é isso que é o desafio para nós. Eu também passei, Jordano, momentos assim de muita dor, assistindo todas essas verbalizações do presidente. Aquilo me fez sofrer muito, né? Quando ele disse, por exemplo, em um determinado momento, que não há trabalho infantil no Brasil. Aquilo foi, para mim, foi a gota d'água, eu sem lágrimas, né? Mas então hoje eu estou com outro olhar, assim, de que é preciso realmente dor, a gente está passando por um momento de dor. Eu acho que essa pandemia veio, de alguma forma, para nos fazer repensar muita coisa, sabe? E nós, enquanto trabalhamos com isso, né, pensando nessa perspectiva emancipatória, de trabalhos e pesquisas nesse viés, olharmos realmente, olharmos para nós e olharmos para o outro também, né? E olhar quem é aquele outro que está ali. Né? Aí eu já estou entrando realmente um pouco na questão da espiritualidade, que é uma coisa que tenho também interesse para futuras pesquisas, entendeu? Eu sei que para alguns pesquisadores ela já está fugindo da questão, né? Está viajando na maionese, mas ainda não a religiosidade, mas mais a espiritualidade mesmo, né? Sem falar de dogmas de igreja, de nada, mas esse sentimento de amor que a gente precisa ter. Isso não é fácil, isso é muito dolorido para a gente. A tendência é a gente estar sempre reproduzindo padrões, né, de outros, uma raiva, o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme, e a gente trazendo isso para nós, para a gente vencer, e isso eu falo que não é fácil, é uma luta constante conosco mesmo. Né? Eu dei uma olhadinha aqui no Facebook, a professora Vera Lúcia. Aliás, um beijo, Vera. Ela foi minha professora na graduação, muito tempo atrás. Quero fazer só uma parte, Márcio, só rapidinho, mandar um beijo para a Vera, para todas as pessoas que estão nos assistindo, um beijo enorme para todos eles, e dizer que a Vera lembrou muito bem, o Casadáguia, né? Morreu agora recentemente, e ele foi um grande ativista, né? Da teologia da libertação, né? Que é todo fundamentado, né, nessa filosofia do céu, de libertação, e acho que é isso que a gente tem que realmente seguir. Né? Então, ela lembrou muito bem e realmente tem ele sim, para ser considerado, com certeza. Obrigada. Ela comentou que o Twitter é muito político, e realmente, eu não tinha esse olhar sobre o Twitter. Foi justamente esse período agora que me fez me atentar e até pensar, poxa, na eleição de 2018, o atual presidente conseguiu zilhões de seguidores, de fãs, devido ao Twitter. Então, olha só que plataforma, que rede social que nós muitas vezes ignoramos para poder ficar ostentando ali no Instagram, para poder ficar barraqueando ali no Facebook, vendo meme no Facebook, e esquecendo o papel político realmente tudo. E falando da Vera, vou dar para mostrar para vocês o livro que Solange e eu organizamos. Ok? Ele está só procurar eu, ou então procurar a Solange, para quem tiver interesse em ter um exemplar. O nome é Transgressão como Prática de Resistência. Um olhar crítico sobre os estudos queer e a socioeducação. Aqui no nosso livro, com essa capa chiquérrima, amo essa capa. Maravilhosa. Então,
aqui possui textos do professor doutor Elvio Frank, da Jucivânia, da Solange, meu, enfim, textos que versem tanto sobre a questão da socioeducação quanto dos estudos queer a partir desse olhar crítico realmente do discurso. Tem análises muito importantes que, principalmente para quem está iniciando os estudos sobre a CD e gostaria de ter uma compreensão sobre como organizar uma análise, né, o passo a passo, porque tem análise no significado representacional, no significado acional também, então é uma obra que eu recomendo. Não é porque nós organizamos, não, mas eu recomendo. Ok? E obrigado. Ele está muito bem avaliado, viu, Márcio? Eu recebi uma mensagem do professor Leonardo. Ele trabalha com a socioeducação, com prisões, né? E ele recebeu o livro, mandei os exemplares para ele. Nossa, ele elogiou muito. Ele falou que está muito bem feito o livro, que nós estamos de parabéns. Ele gostou muito. E eu fiquei muito feliz. E para fazer um pouco também esse merchandising aí, eu também saiu. Saiu não. Até com ele aqui, ó. Isso, eu estou conseguindo ver. Eu já ia mostrar ele agora. Aí se você quiser falar para mim aí, porque eu estou sem nada, meu celular está longe daqui. É o livro que eu estou organizando com o professor Dani, e já estão fazendo a propaganda do livro, saiu no site da Routledge já. Vocês adivinham quanto que está o valor do livro? Você quer que eu mostre o livro aqui, Sol? Eu vou mostrar ele aqui para você. Sim, quanto que foi o valor? Deixa eu mostrar ele aqui enquanto a gente... $160. O valor do livro hoje está isso, em $160. Já está sendo anunciado o livro já. What is critical in language né, gente? Onde é que a gente vai ter esse dinheiro, né? É óbvio, mas ali na já vou começar a juntar minhas moedinhas. Algumas pessoas já estão mandando mensagem, perguntando como que vai ter acesso. De fato, R$500, R$600 uma obra, um livro desse é muito caro para nós, né? E lembrando que a gente não pagou nada, eu e o Dani não pagamos absolutamente nada para a Routledge. Nada. Parabéns, Solange. Nós estamos muito felizes. Também. Vamos aguardando agora só... É a primeira publicação em língua inglesa, né? Sim, todinha ela em inglês. Muito difícil, bacana. né? Fazer uma editora como a Tem e-book Routledge. também, Sol? Tem e-book também? Eu acredito que sim. A pessoa vai comprar impressa, a versão impressa ou a versão no e-book. Ainda não está na Amazon, viu? Está só na Routledge porque ele não está terminado ainda. O Dani está fazendo os retoques finais agora para mim. Eu peguei todo esse tempo e agora ele pegou o final. Para fazer todas as adequações, alguns detalhezinhos que eles estão pedindo para a gente já mandar definitivamente. Eu acho que em mês de julho, agosto, ele já vai estar na Amazon. Mas aí a gente vai disponibilizar, pelo menos um texto ou outro, eu vou conversar com o Dani e a gente vai poder fazer isso para os nossos alunos. Né? Com certeza. Ok. Eu vou só dar uma conferida aqui, que eu acho que temos mais mensagens. Só para a gente finalizar, né? E a professora Vera Lúcia também foi minha querida professora na graduação, foi ela quem me motivou a entrar para o mestrado. A gente tem aqui um recadinho também da Juliane Prestes, acho que é a Decolonialidade te chamando, falando isso para o Márcio. Valéria Rosa, que bom te ver e te ouvir, Márcio. O Pedro, que foi nosso aluno também na graduação em português. Na verdade, ele começou em letras em inglês, né? Aí ele mandando, Jordana, saudade das suas aulas, críticas, Ana Paola sempre com esse sorriso doce, Solange, pura elegância e lucidez, só feras, abração. Eu acho que o demais a gente já leu, né? Eu acho que é isso. Jordana, você queria fazer mais algum questionamento? Não, só agradecer a oportunidade de estar com essas duas feras, né? É um grande prazer poder ter contato com vocês novamente, conversar, né? Acho que a gente até tem algumas outras conversas, mas conversas em termos de teorias e dessa parte emancipatória da ACD, que nós não tivemos mais essa oportunidade. Então, um grande prazer participar. Muito obrigada pela oportunidade de poder ouvi-los novamente.
A gente agradece você de coração, Jordana. E, olha, vai fazer parte do NEPEL também, já está convidada, viu? Assim como as minhas amigas aí de Rondonópolis, você também. Mesmo não terminando o doutorado, não tem problema. Eu sei que você já está quase chegando lá já. Já qualifiquei. Ai, Qualificada! Qualificada. Parabéns, né? E aí você já está também no NEPEL, né, Márcio? Sim, Obrigada. sim. Então, continuar aí firme e forte. Obrigado, Jordana. Adorei suas palavras e interagir com você por aqui. Muito obrigado. Obrigada também, Ana Paola, querida, sempre alegre, disposta a nos ajudar. Obrigada mesmo pela oportunidade. Foi muito legal. Obrigada, Márcio, meu querido companheiro aí. Vamos ter muitas oportunidades ainda, né, Marcinho? Amém. Estamos só começando. Obrigado, Ana Paola, pela força, pelas palavras de carinho. A disciplina no PPGEL, o Márcio já está comigo na disciplina. Maravilha. Logo, logo teve a minha primeira experiência como professor do mestrado e doutorado. Vou ministrar uma disciplina com o professor Olha, que legal, que bom. As portas estão começando a se abrir. Eu estou muito feliz, muito realizado. Agradecer a professora Solange pelo convite e também a Ana Paula por essa live. É minha primeira live, porque o pessoal me cobra muito, mas será que funciona fazer? Então, eu gostei muito da experiência. Muito obrigado. É muito bacana, né? A gente vicia. É verdade, Márcio. Ana Paola, eu também fico meio resistente nessa questão de live. Eu não gosto muito, viu? Porque eu não sei como é que a imagem minha aparece, então eu não sou muito chegada. Cabelo, né, Solange? Mas estão todos lindos. Já teve outros convites, mas eu fiquei, não, Peita, vamos esperar, não sei o quê. Agora, enfim, saiu. Foi lindo. Obrigada mesmo. Beijão para todos. Professora Solange, muito obrigada por ter aceito o convite. Professor Márcio, muito obrigada também. Carrego vocês dois no coração. Jordana, minha amiga, minha colega sempre. Obrigada por ter aceito o convite de vir aqui debater com Solange e Márcio. Agradeço aos demais que estão nos assistindo e aproveito a oportunidade também que eu queria convidá-los para a palestra que nós teremos na segunda-feira. Eu já vou falar para vocês quem são. São o professor mestre Everaldo Lima de Araújo, a professora mestra Shirlene Ror de Souza, o professor doutor Franklin Oliveira Silva, e a palestra dos três é intitulada Linguística e Literatura, uma abordagem interdisciplinar, que vai acontecer na segunda-feira, dia 22 de junho, às 19 horas. Então, estaremos aqui de volta na segunda. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Beijo grande. Beijão. Beijo, tchau, tchau. gente. Obrigadão. Graças a Tchau, gente. Boa noite.